Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós a obra A Fé de uma Vez por Todas, Doutrina Bíblica para Hoje, uma teologia sistemática escrita por Jack Cottrell, uma publicação da editora Reflexão. E enfim chegou esse vídeo, esse review prometido, né? Nós temos um outro vídeo aqui no canal bem curto de indicação da obra, 4 minutinhos, que nós vamos deixar o link na descrição e no final do vídeo. E agora chegou a vez desse review. Antes de abrirmos a obra aqui e vermos ela internamente, convido você a deixar seu joinha, a preparar o seu comentário, a também se inscrever no canal ativando o sininho e também, se você gostar do vídeo, compartilhe com alguém, tá certo? Vamos dar uma olhadinha rápida na parte externa dele aqui. É um livro tamanho grande, mede 16 por 23 centímetros, tá? Dando uma olhadinha na lombada aqui. É um pequeno tijolinho, tá? A folha tem uma gramatura muito boa, 864 páginas, tá? Tem uma espécie de apresentação aqui do livro na contracapa, tá? Vamos dar uma olhada nele por dentro agora e eu separei alguns trechos para nós lermos, certo? Muito bem, tem a aba aqui e na aba nós temos um breve currículo do Dr. Jack W. Cottrell, tá? Que é mestre em divindade pelo Seminário Teológico Westminster e doutor pelo Seminário Teológico de Princeton. Ele escreve há mais de 30 anos e conta com mais de 20 obras publicadas na língua inglesa. Então, está aqui folha de rosto, uma segunda folha de rosto, ficha catalográfica da obra, sumário. Meus irmãos, são 16 páginas de sumário, né? Um sumário bem detalhado para você achar os assuntos, ainda que cortes pequenos do assunto você acha aqui nessa obra, tá? Então, nós temos aí os principais assuntos da sistemática tratados aqui no sumário. O objetivo no vídeo não é nos determos no sumário, certo? Eu estou dando uma breve passada para você ter uma noção. Você pode pausar o vídeo depois se você quiser, tá bom? No total são 33 capítulos abordados por esta obra, tá bom? Temos aqui então abreviações e a introdução, né? Como toda boa obra de teologia sistemática tem esse capítulo sobre o método ou prolegômena, né? Ou ainda prolegômenos. Eu quero ser objetivo e mostrar algumas partes aqui desta obra, tá? Primeiro, eu quero ir para esta marcação, que está aqui no capítulo 10, pecado pessoal. Esclarecendo, eu quero mostrar aqui os principais pontos, ou aqueles pontos que mais chamam interesse numa sistemática hoje em dia. Tá? Talvez esse não seja o melhor método de apresentação de uma sistemática, mas é um método relevante. Então eu quero mostrar aqui posições soteriológicas, posições escatológicas e posições pneumatológicas, né, relacionadas aos dons, continuidade dos dons. Eu parei aqui no capítulo 10, pecado pessoal, porque Jack Cottrell ele é um arminiano de 4 pontos. Só que este ponto que está ausente para completar o quinto ponto não é a segurança dos santos. Pelo contrário, é o primeiro ponto, que é a depravação total. Jack Cottrell, ele advoga em favor de uma depravação parcial do ser humano. E aqui ele está até um pouco em conflito com a própria ortodoxia cristã. Tá? Então aqui página 292, o ponto B, a questão da depravação total. Destaquei um trecho aqui. Uma questão ainda deve ser abordada, a saber, nossa depravação adquirida, é parcial ou total? Muitos acreditam que é total, embora geralmente vejam essa depravação total como um aspecto da versão agostiniana do pecado original. Nossa visão, porém, é esta. Não apenas a depravação do pecado é sempre adquirida, também é sempre parcial e nunca total. Nosso propósito nesta sessão é explicar e refutar a doutrina da depravação total. De acordo com os agostinianos, incluindo os calvinistas, a depravação total não significa que um pecador seja 100% corrupto ou tão depravado quanto possa ser. Nem significa que todo ato do pecador seja interno e extremamente mau. Mesmo uma pessoa totalmente depravada pode fazer coisas que são aparentemente boas. O que a depravação total significa é que a pessoa, em sua totalidade, está corrompida pelo pecado. Cada aspecto da natureza humana é depravado, incluindo o intelecto e a vontade. Porque o intelecto foi corrompido, um pecador não pode entender verdadeiramente as coisas de Deus, incluindo a Bíblia,
Porque a vontade é pecaminosa, um pecador não pode fazer nada que seja bom interiormente e aceitável a Deus. Este último é o elemento-chave da depravação total, é chamado de escravidão da vontade. Destaquei na página seguinte um outro trecho. É óbvio, então, que a depravação total é uma doutrina fundamental. Se for verdade, ela necessita de todo o sistema calvinista. E aqui há uma nota. A nota do tradutor, que é o Dr. Vinícius Couto, da Igreja do Nazareno, certo? Então, aqui, olha que interessante essa nota. Nota do tradutor. Não necessariamente. Vejamos que o arminianismo, tanto clássico como o wesleyano, advogam a doutrina da depravação total, mas segue por outro caminho na Ordo Salutis. Sugiro a leitura de Couto 2020, que é uma obra publicada pelo Dr. Vinícius, que fala aí sobre a doutrina armínio-wesleyana. Meus irmãos, então esse é o meu comentário. Mas antes vamos terminar aqui o parágrafo. Se for falsa, ela nega todo o sistema. Em meu julgamento é falso. A Bíblia não ensina que os pecadores são totalmente depravados, seja no nascimento ou por seus próprios pecados. Em particular, não ensina que um pecador é totalmente incapaz de crer no Evangelho e se voltar para Deus para a salvação. Meus irmãos, o arminianismo, e não necessariamente apenas o sistema calvinista, parte do ponto da depravação total. Né? O arminianismo clássico e o wesleyano concordam plenamente com o que lemos aqui na página anterior, tá? Na 293, aqui neste parágrafo, né? Que não significa que um pecador seja 100% corrupto ou tão depravado quanto possa ser, nem significa que todo ato do pecador seja interno e externamente mau. Mesmo uma pessoa totalmente depravada pode fazer coisas que são aparentemente boas. Nós, arminianos, como eu sou arminiano clássico, aliás, concordo com aquela afirmação e não concordo com o Dr. Jack. Né? O arminianismo também advoga a doutrina da depravação total. Então aqui uma pequena derrapada, né, do autor. Eu quero, o meu comentário seria esse desta parte aqui. Deixa eu ver se eu destaquei mais alguma coisa, né? Só apenas um pequeno trecho nessa página aqui. Em conclusão, vemos que não há base bíblica para a doutrina da depravação total. E aqui ele está ignorando vários textos, né? Especialmente Efésios capítulo 2, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem o auxílio da graça, nós não podemos fazer nada que diante de Deus é inerentemente bom, tá? Aceitável diante de Deus. Muito bem. Vamos ver que há alguns gráficos aqui, tá? Diagramas na obra. Eu vou avançar. Então, sobre a continuidade dos dons. Tá? Este é outro ponto que nós vamos abordar agora. Vou tirar a marcação aqui. O Espírito Santo dá dons de milagres hoje, está até destacado em vermelho. O trecho que eu selecionei diz o seguinte. Um assunto de grande divergência entre os cristãos é se o Espírito dá dons milagrosos a indivíduos hoje. Essa categoria refere-se a dons que equiparam os indivíduos, que equipam os indivíduos para realizar atos de caráter sobrenatural ou milagroso. Isso inclui poderes milagrosos, fé que opera milagres, cura, milagres como tais, e a habilidade de falar em línguas. Também inclui conhecimento revelado sobrenaturalmente, profecia ou falar uma mensagem divinamente inspirada de Deus. Conhecimento sobrenatural ou receber informações diretamente de Deus. A palavra de sabedoria, discernimento de espíritos ou habilidade sobrenatural de detectar falsas doutrinas e línguas mais em interpretação. Muitos hoje, incluindo pentecostais e carismáticos, acreditam que o Espírito ainda está dando todos esses dons aos cristãos. Via de regra, eles acreditam que o Espírito realiza uma obra pós-conversão em alguns ou todos os verdadeiros cristãos. Uma obra chamada Batismo do Espírito Santo. Note, a nomenclatura que pentecostais utilizam não é batismo do Espírito Santo, é batismo no ou com, o que muda totalmente, o que diverge totalmente dessa nomenclatura aqui. Este trabalho é realizado com o propósito específico de conceder esses dons milagrosos, especialmente o dom de línguas. Aqueles que defendem esta opinião acreditam que tais dons, especialmente línguas, foram a bênção prometida para o Pentecostes e a nova era. Não é bem assim que cremos. Eles afirmam que a própria Bíblia não faz distinção entre dons milagrosos e não milagrosos. Eles também apontam para a presença real de tais dons nos círculos cristãos hoje. Olha o julgamento dele, capítulo 15, a pessoa e obra do Espírito Santo, página 433.
Meu julgamento é que o Espírito Santo não está dando dons milagrosos aos cristãos hoje. Isso é chamado de visão cessacionista, ou seja, os dons milagrosos cessaram no final da era apostólica. Essa conclusão é baseada em várias linhas de raciocínio. E aqui, no ponto A, o propósito dos milagres em geral, e tem uma marcação que eu fiz aqui que diz o seguinte: se essas três coisas estão interligadas, eventos redentores, revelação explicativa e milagres de confirmação, então devemos esperar milagres hoje apenas se Deus estiver operando novos eventos redentores e dando nova revelação para explicar. Os meus irmãos, isso não tem sentido, né? Me mostre na Bíblia um versículo que diga que os dons milagrosos cessaram, que os dons eram apenas para a época apostólica. Não há nenhum versículo. O cessacionismo é uma doutrina sem texto bíblico. É dedução, é inferência. E mais, nós que somos pentecostais, carismáticos ou continuistas de modo geral, cremos que os dons espirituais não têm caráter revelatório no sentido de acrescentar nova revelação escriturística. Então não tem fundamento essa doutrina. Não vou dizer aqui que é uma derrapada, tá? Eu vou dizer aqui que é a opinião do Dr. Jack, mas não é a minha opinião e eu acho que carece de fundamentação bíblica, apesar de ele fazer algumas conexões para tentar provar o ponto dele. Tá? Quanto a isso, eu creio que não marquei mais nada aqui. Bom, vamos lá. Capítulo 19, Condições da Salvação. Os dois últimos capítulos explicaram o conteúdo essencial da salvação. A questão agora é: como Deus inicialmente aplica essa salvação aos pecadores? Como alguém recebe isso? O que decide se uma pessoa o recebe ou não? Deus faz a escolha ou é o pecador? A questão básica é se o pecador tem livre-arbítrio. Se não há realmente livre-arbítrio, então não apenas o próprio Deus deve escolher como concederá a sua salvação. Ele também deve escolher os pecadores específicos a quem o concederá. Mas se existe o livre-arbítrio, então Deus escolhe como aplicará a salvação. Ou seja, ele soberanamente decide de acordo com as condições que a concederá, e então a oferece a todos que atendem a essas condições. Se algum pecador em particular cumpre as condições, é sua própria decisão. Neste livro, defendemos a realidade do livre-arbítrio humano. Portanto, devemos também defender a visão de que a salvação é condicional, ou seja, eleição condicional. Neste capítulo, primeiro afirmaremos a própria condicionalidade, então explicaremos as condições básicas para receber e reter a salvação. Finalmente, discutiremos a natureza dessas condições. Então, meus irmãos, o Dr. Jack faz uma brilhante explanação e defesa da eleição e predestinação tipicamente arminianas, né? Nisso a obra ela é louvável. Então aqui eu destaquei alguns trechos, tá? Só apenas antes de ler esse trecho, eu entendo, meus irmãos, que se Deus estabeleceu as condições para a salvação, e se o ser humano que preenche as condições, auxiliado pela graça, crê no Evangelho e recebe a salvação, tem a salvação aplicada na sua vida, Deus não é menos soberano por causa disso. Ele permanece soberano. Vamos aqui, página 501, um trecho que eu destaquei aqui. Vamos lá? Basicamente, afirmamos que a salvação é condicional porque aceitamos a realidade de um verdadeiro livre-arbítrio tanto no ser humano como originalmente criado e até mesmo em seu estado de depravação pecaminosa. Como vimos, a principal razão teológica para a negação do livre-arbítrio e da incondicionalidade resultante na salvação é a confissão de uma depravação total inata em cada pecador, né? Então aqui ele vai dar uma pequena derrapada relacionando isso com a questão da depravação, que na opinião dele é parcial, né? Mas como vimos no capítulo sobre o pecado pessoal, a Bíblia não ensina a doutrina da depravação total com sua escravidão da vontade. Pelo contrário, ela ensina. Ele ensina uma depravação parcial com uma incapacidade limitada de fazer certas coisas, mas a habilidade básica do pecador de responder ao Evangelho não é destruída. Ela é destruída sim, tá? A graça precisa assistir o pecador para que ele possa responder ao Evangelho. Os pecadores têm a capacidade de acreditar e se arrepender por sua própria vontade. Isso aqui negamos totalmente, tá? Só para mostrar mais uma vez que, de vez em quando, ele dá uma derrapada nessa questão da depravação, tá? Agora, separei um trecho bem grande aqui que eu quero ler para você. Isso não significa que os pecadores necessariamente buscarão a salvação por sua própria iniciativa. Sua pecaminosidade ainda requer o Espírito para capacitá-los a responder à graça salvadora, né? Convencendo-os e induzindo-os
influenciando-os para a fé através da graça original, através do poder da palavra e às vezes através de providência especial. Ao contrário do calvinismo, entretanto, tal capacitação é universal e irresistível. Tendo o livre-arbítrio, os pecadores podem resistir a essa influência divina e se recusar a responder ao Evangelho, mas da mesma forma eles podem escolher responder atendendo às condições estabelecidas por Deus, né? Como disse H. Orton Wiley, sem a graça ou o poder de acreditar, nenhum ser humano jamais acreditou ou pôde acreditar. Mas com esse poder o ato de fé é próprio do ser humano. Somente quando as condições são satisfeitas o Espírito Santo os regenera. Tá? Relativamente alinhado aí com o arminianismo. Mesmo a parte da questão da depravação e seus efeitos sobre a vontade, os calvinistas declaram que a soberania divina impede uma resposta verdadeiramente livre ao Evangelho e, portanto, condições genuínas para a salvação. Não podemos concordar com isso, entretanto, visto que o próprio conceito de soberania com o qual os calvinistas operam é antibíblico e falso. E aqui ele sugere uma outra obra dele, né? Providência Especial e Livre-Arbítrio. Muito bem. A verdadeira soberania não exclui um verdadeiro livre-arbítrio nas criaturas humanas de Deus. Diz que a própria presença de tal livre-arbítrio é o resultado da escolha livre e soberana de Deus. É o que falamos agora há pouco. A presença de livre-arbítrio dentro da criação de Deus realmente significa que Deus está constantemente respondendo e reagindo às escolhas humanas. E ele está fazendo isso sem a menor ameaça à sua soberania. É assim que a Bíblia o descreve. Praticamente toda ação importante de Deus registrada na Bíblia, depois de Gênesis 3:1, é uma resposta ao pecado humano. Por exemplo, a aliança abraâmica, o estabelecimento de Israel, a encarnação, morte e ressurreição de Cristo e o estabelecimento da igreja. Tal arranjo, ou seja, onde Deus reage às escolhas do ser humano, seria uma violação da soberania apenas se Deus fosse forçado a isso, apenas se fosse uma necessidade imposta a ele de fora. Mas este não é o caso. Foi a escolha soberana de Deus trazer à existência um universo habitado por criaturas de livre-arbítrio que poderiam responder livremente a ele e a quem ele poderia responder. Assim, o uso do pecador de seu livre-arbítrio para responder ao Evangelho não é uma negação da soberania de Deus, é uma expressão disso. Deus oferece o dom gratuito da salvação a todas as pessoas, e ele graciosamente nos diz o que devemos fazer para receber o dom. Um dom oferecido não é necessariamente um dom recebido. Deus sinceramente chama todos os pecadores a retornarem a ele, mas o próprio pecador deve atender ao chamado. A essência de tal condicionalidade é vista claramente no lamento de Deus sobre Israel em Isaías 65. Eu me permiti ser procurado por aqueles que não pediram por mim. Eu me permiti ser encontrado por aqueles que não me buscavam. Eu disse, aqui estou para uma nação que não invocou o meu nome. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde. Em outras palavras, Deus está tão ansioso para dar as boas-vindas aos pecadores de volta, que na verdade pula em seu caminho, acena com os braços e grita, aqui estou, mas as pessoas o ignoram. Assim ele declara, eu os destinarei para a espada, e todos vocês se prostrarão para a matança, porque eu chamei, mas você não atendeu, eu falei, mas vocês não ouviram. ênfase adicionada aqui do autor. Tá? Depois ele trata outros pontos aqui condicionais, né? Eu quero também colocar aqui na minha opinião, uma pequena derrapada aqui do autor, é que ele trata o batismo como condição para a salvação no Novo Testamento, né? E na minha opinião isso não é verdade, ainda que o batismo seja aí, na minha opinião, uma ação que todo cristão deve tomar após a sua conversão, certo? E ele vai falar aqui sobre o batismo, tá? Eu não vou aqui me deter muito nessa parte do batismo, eu só quero destacar que ele trata também da questão do batismo infantil, né? E ele é um credo batista, certo? E ele faz uma forte defesa disso, página 530. Segurança da salvação, né? Ele tem um capítulo a respeito disso, é bem interessante a nomenclatura que ele utiliza aqui. Página 539, nosso objetivo aqui é explicar a natureza adequada da garantia, bem como a base adequada para ela. Primeiro, examinaremos as duas abordagens extremas e inaceitáveis para garantir a segurança da salvação, a saber, uma vez salvo, né? E sempre tentando, nunca seguro. Bem interessante. Ele trata aqui que o ensino bíblico de que permanecer salvo é condicional, tá? Então, o salvo pode cair da graça. A natureza condicional de permanecer salvo e a possibilidade de um crente se perder são claramente ensinadas em João 15, 1-6, né? A parábola da videira do agricultor, tá bom? Então aqui ele destaca isso, né?
a condicionalidade de permanecer em um estado salvo. E aqui é interessante também o que ele destaca como a posição dele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a marcação que eu fiz. Aqui as marcações que eu fiz, tá? A posição que ele defende aqui. Aqui eu queria mostrar, ó. Simplesmente confiante, totalmente perdoado. Essa é a frase na qual ele resume a melhor abordagem para a questão da segurança da salvação, tá? Predestinação, tá bom? Predestinação aqui é uma brilhante defesa neste capítulo, né? A atividade pré-determinada de Deus não se limita a questões de salvação. Também inclui outros aspectos de seus propósitos eternos. Conforme aplicado a pessoas, Deus não apenas predestinou alguns para a salvação, mas também predestinou alguns para papéis de serviço pelo qual ele os usa como instrumentos para cumprir seus propósitos relacionados à salvação. Discernir a diferença entre os dois é crucial para uma compreensão adequada do que significa dizer que Deus predestinou alguns para a salvação. Essa distinção é fundamental. Deus não predestina só para a salvação, ele predestinou alguns também para o serviço, tá? Muito bem, aqui ele continua fazendo a defesa, tá? Eu destaquei vários pontos aqui, a defesa que ele faz sobre a predestinação tipicamente arminiana, tá? É formidável. E eu não vou aqui me deter em todos os pontos, estou só passando por algumas páginas que eu marquei na minha leitura, tá? É muito boa essa defesa. Aqui ele tem um capítulo sobre interpretando a profecia bíblica, tá? Eu fiz algumas marcações aqui também, tá? Ele é adepto da teologia da substituição. Para ele a igreja é um novo Israel e não há necessidade de que as promessas do Antigo Testamento se cumpram literalmente numa restauração de Israel à sua terra, tá? Ele é amilenista, certo? E aqui nós temos um capítulo sobre o milênio em que ele coloca todas as visões com diagramas, né? Esses diagramas tradicionais, né, pós-milenismo, pré-milenismo tradicional. Depois vai ter aqui também uma parte sobre o pré-milenismo dispensacional, e ele é bem pesado em criticar o pré-milenismo dispensacional. Eu acho que faltou um pouco aqui de respeito. Ele fala que é uma falsa doutrina, seriamente falsa e perigosa, tá? Então eu acho que faltou um pouco de respeito. E aqui ele vai esposar a visão amilenista, né, que é a visão que ele defende entre as quatro, e está aqui afirmado na página 697, onde eu destaquei, tá bom? Então depois ele vai falar sobre vários outros pontos aqui sobre escatologia, tá? Geralmente tratados em todas as sistemáticas. E aqui tem a bibliografia, que tem nada menos, nada mais que 26 páginas, muito bem fundamentado, né? Ele se preocupa em mostrar as fontes da onde ele pesquisou. E aqui outra obra do autor publicada pela editora Reflexão, certo? Então, eu destaco como pontos fortes aqui, e quero agradecer nesse sentido a um dos inscritos aqui do canal. O nome do usuário é TrashD ou TrashD, né? Que também ajudou com vários comentários no vídeo sobre indicação. Eu concordo com ele quando ele destaca que o autor se posiciona em todos os assuntos abordados, ou seja, ele não apenas apresenta as visões, ele se posiciona, ele diz qual é a crença dele, tá? Então, como eu já falei, né, quando ele explana sobre eleição, predestinação e livre-arbítrio, tá, são explicações muito boas, tá? A questão da depravação parcial é uma derrapada que ele dá, então se você é arminiano clássico, você tem que filtrar isso, tá? Ele é cessacionista, recapitulando aqui, tá bom? E ele é amilenista, tá? Então essas são as principais posições, né? Apesar de eu não concordar com tudo aqui, né? De ser um arminiano clássico, de ser um pentecostal e de ser um pré-milenista histórico, eu acho que vale muito a pena, porque ele tem um jeito muito especial de escrever, de tratar, ele explica todas as visões, é muito bacana essa obra, tá? E esse título aqui está baseado em Judas, capítulo de número 3, tá bom? Eu quero recomendar essa obra para você, eu acho que vale a pena você adquirir, uma obra de teologia sistemática muito boa, tem um olhar diferente sobre algumas questões, e é bom ter o diferente para comparar com aquilo que cremos e com aquilo que outros creem, tá? Quero convidar você a curtir o vídeo,
compartilhar, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. E lembrando que eu estou colocando aqui no final do vídeo também o link para o vídeo de indicação, que é mais curto aí e mostra alguma coisa a mais sobre o Dr. Jack, né? Dá um currículo mais extenso dele, tá bom? Era isso. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe.